pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos aqui mais uma Masterclass. E a gente agora, hoje, nós vamos falar sobre desafios na gestão da manutenção predial. Ai, meu Deus do céu, será que tem desafio? E como tem, não é? E trouxe aqui 3 especialistas, 3 professores do nosso corpo docente, conhecem pra caramba sobre manutenção predial. Então, deixa eu só me apresentar, eu sou Fátima Souza, CEO da FS Educa, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, trazer conhecimento, disseminar informação de facilities para todo mundo. Foi por isso que a gente até resolveu fazer algo ligado assim no YouTube, porque a informação vai para todo mundo, não importa se é aqui em São Paulo, se é Rio, vai para o Brasil inteiro. E até já me falaram que tem gente da América Latina que está assistindo os nossos webinars, eu fiquei muito feliz, muito obrigada, né? Então, por que é Masterclass? Só para explicar para quem está vindo hoje pela primeira vez, tá? Masterclass é quando a gente pega especialistas para dar uma aula. E no caso aqui de manutenção predial, gente, os professores eles vão passar algumas pílulas de conhecimento, algumas pitadas, né, de conhecimento. Vão trazer alguns conceitos essenciais aqui mesmo. E vão trazer um pouco da vida deles também, do dia a dia deles. Porque, só para vocês terem uma ideia, a gente tem disciplina de introdução à manutenção predial que, no mínimo, são 4 horas de aula. Então, aqui é realmente só para colocar alguma coisa, algum ponto assim de conceito essencial, de dicas que o pessoal quer passar aqui para vocês, tá bom? Então, olha, muito obrigada aqui pela presença, vamos passar uma noite juntos aqui, juntos separados, cada um na sua casa, com o seu vinho, né? Com que o pessoal já está começando aí a beber, mas com muito conhecimento também, tá? Então, eu vou começar apresentando aqui. Vamos começar aqui com o Alex Ferreira Gonçalves. Ele é um dos nossos professores do Rio de Janeiro, e até eu estava brincando hoje com ele, falei, Alex, agora você pode dar aula para o Brasil inteiro, porque com essa tecnologia online, né, então agora é possível. Ele é mestre em administração, tem especialização em gestão de projetos, certificado pelo Project Management Institute, especialista em gestão de crises e continuidade de negócio, ganhador do prêmio Melhores do Ano Abrafac e menção honrosa no Global FM Awards, professor do MBA em Facility Management na AVM. Aí ele tem experiência em gestão de manutenção, propriedades, facilities, tendo atuado em multinacionais como a Dalkia, ExxonMobil, General Electric, e atualmente ele está como diretor de operações da Ingepred. Obrigada, Alex, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a introdução, Fátima. Obrigado. Agora, então, eu vou apresentar o Marcelo dos Santos Ramicelli, que para mim é o Rami, porque ele já está conosco há quantos anos, né, Rami? Acho que uns 10. Empresa, né? Acho que desde o começo. Um dos veteranos aqui também, né? Ele é engenheiro eletricista, formado pela Faculdade de Engenharia São Paulo, pós-graduado em gestão de negócios, experiência em manutenção e operação de infraestrutura predial de novinho, ele começou novinho. Atualmente como gerente de engenharia, manutenção predial e missão crítica numa empresa da área financeira. Rami, muito bem-vindo também, obrigada aqui pela tua presença. Eu que agradeço pela oportunidade e pela apresentação. E agora o mais novinho de todos, nosso caçulinha aqui, o Josué, que acho que já está aqui há 1 ano conosco, Josué. Uns 2 anos ou um pouquinho mais. Nossa, 2 anos, já passa tudo rápido. Isso. Gente, passa muito rápido, olha. O Josué, ele é engenheiro civil pela Universidade 9 de Julho, pós-graduado em gerenciamento de projetos pelo Serviço Nacional de Aprendizado do Comércio, SENAC, mestre em habitação pelo IPT, ele é coordenador de infraestrutura no Serviço Social do Comércio, SESC, da Unidade Belenzinho, desde 2010, e na área de manutenção predial desde 2005. E tem experiências anteriores na área de gestão de qualidade, em construtoras e incorporadoras. Seja muito bem-vindo também, José. Obrigada aqui pela tua presença. Então, agora, aproveitando que você está com o poder da voz, fique à vontade. Boa aula aí para vocês. Obrigada. Eu que agradeço aí a apresentação, agradeço pela oportunidade, Fátima. A FS Educa é um lugar que dá muito prazer de a gente ministrar alguma aula, porque é um lugar que está
pensando sempre em disseminação de conhecimento e para uma área que precisa de muito carinho ainda, de muito cuidado, de muita atenção. Então, primeiro é agradecer mesmo, inclusive estar entre feras aí, outros 2 grandes colegas, como você disse, caçula ainda na FS Educa. Queria ser um pouco mais novinho do que você me fez parecer, obrigado por isso. Mas vamos que vamos. A nossa missão hoje é falar um pouco sobre manutenção predial, né? Os desafios da manutenção predial nesse momento. Mas antes da gente falar desse momento específico, e quem já participou de alguma aula que eu ministrei sabe que eu sempre gosto de começar com alguma conceituação, dar algum contexto, algum início para a nossa conversa. Eu sempre gosto de trazer alguma definição do que é efetivamente manutenção, o que a gente entende por manutenção, para a partir daí a gente falar o que é um desafio do agora ou o que é o desafio contínuo da nossa atividade, né? A manutenção predial é uma das vertentes aí do Facility, né? E é uma vertente bastante importante que a gente tem que levar muito a sério. Por quê? Porque a gente está falando de cuidado com pessoas, não só cuidado com o prédio. A missão da manutenção, antes de tudo, é preservar as funções de uma edificação pela vida útil que ela tiver, pelo tempo que ela tiver em produção. E isso atendendo às necessidades e à segurança de todos os seus usuários. Essa missão da manutenção, essa é uma definição que está aí juntando uma série de definições aí de normas de outros lugares e é uma que eu gosto de utilizar, já utilizei em alguns outros momentos e guardo ela comigo para a gente lembrar, né? Antes da gente pensar no momento, especial ou não, a nossa missão é preservar as funções de uma edificação. E isso, fazendo isso, não porque a gente venera só a edificação, não, porque a gente tem que atender a necessidade dos seus usuários e a necessidade de segurança dos seus usuários. Um prédio tem muita função, ele é muito complexo, ele tem muita necessidade. As pessoas que estão nele têm mais necessidade ainda. A gente precisa lembrar que um prédio geralmente é produtivo, né? E nós estamos falando de prédios produtivos aqui. Se não fossem produtivos, não precisaria ter manutenção predial, não precisaria ter nem a área de facility, certo? Se nós estamos falando de algum prédio é porque ele tem uma missão, né? Às vezes uma missão mais voltada a questões industriais, outras vezes para prédio de escritórios, outras vezes um prédio para recreação, outros prédios para educação, prédios que juntam tudo isso, né? A gente não pode parar nenhum instante de fazer manutenção, porque a gente precisa cuidar das pessoas. Um prédio está aí para fornecer abrigo, para fornecer condições de trabalho, condições de uso, condições de sobrevivência e subsistência. Só isso, só lembrar disso já lembra da seriedade que a gente precisa impor para a manutenção, não é? O prédio, como eu disse, ele é muito complexo, ele tem muita coisa dentro dele. Vamos até passar o slide aqui, para a gente falar um pouquinho da edificação. Aqui eu estou menos preocupado em mostrar para vocês efetivamente um edifício, tá? Se fosse uma aula mais extensa, a gente ia falar de vários sistemas ou de várias questões dentro de uma edificação. Agora, o que eu quero mostrar com essa figura aí é que não importa muito o tamanho da sua edificação, não importa tanto assim o uso que é feito da sua edificação. A gente pode sempre partir do princípio de que o prédio é um organismo complexo. E é bem legal que a gente traça esse paralelo com o organismo vivo. Ele é um organismo vivo, complexo, cheio de sistemas, cheios de subsistemas, cheios de elementos e componentes, né? E cada um desses elementos, cada um desses componentes, cada um desses sistemas tem necessidades que são específicas. Tem necessidades e cuidados que são periódicos, que são importantes e que não podem... um item pode pôr a perder toda uma edificação, né? A gente precisa balancear bem essas questões de o que é mais importante, o que é menos importante, que é um desafio que a gente precisa pensar bastante nesse momento, mas nesse momento aqui eu quero que a gente fixe uma coisa.
O prédio também é um organismo, ele também está vivo e ele precisa de cuidados o tempo inteiro. Assim como a gente precisa de cuidados, a edificação que a gente cuida também. E a gente não pode tirar isso do foco. Porque trazendo para a gente mesmo nesse momento, quantas lives e quantas atividades, ontem mesmo, vários colegas aqui na FS Educa também, nesse espaço, falava dos cuidados que a gente precisa ter com a gente nesse período de Covid, né? Nesse período que a gente está tão distante das pessoas e, ao mesmo tempo, com tantas demandas, né? O prédio é a mesma coisa. A gente não pode descuidar dele porque a gente está numa circunstância especial e específica. Ele vai continuar com algumas demandas que são imprescindíveis. Podemos passar o slide aí, Alex, só para a gente seguir. E aí, qual é o desafio do momento, né? O desafio do momento é lembrar de um organismo como aquele, né? Com todos aqueles sistemas, com todas aquelas necessidades, com todas aquelas funções, e se perguntar, né? Eu tenho conversado com alguns colegas, inclusive, outros coordenadores de outras unidades e profissionais de outros segmentos e de outras áreas, e o que a gente tem em ponto em comum é: ninguém estava preparado para isso. Ninguém imaginava uma situação como essa. Se tivessem imaginado, a gente teria se preparado de alguma outra forma. Teríamos pensado de algum outro jeito, né? Nós somos pegos de surpresa. Então, o desafio do momento é saber lidar com a surpresa. Um dia atrás, alguns dias atrás, aí, o William Bonner, na abertura do Jornal Nacional, fez uma pausa, né? Ele falou: a gente precisa de uma pausa, precisa calma, precisa de um momento para refletir sobre as coisas. Nós já passamos por alguns desses momentos, né? Março, comecinho de março ali, meio de março, eu acho que todo mundo foi surpreendido de algum jeito. Eu acho que todo mundo precisou desse momento e quem não teve esse momento deveria ter tido, porque as perguntas que a gente tinha que fazer são essas daqui, pelo menos na minha opinião, que é o que manter, o que evitar, o que impedir. Nós temos que manter o prédio. Essa é uma pergunta fácil de ser respondida. O que a gente tem que evitar? A gente tem que evitar toda a possibilidade de piorar a situação. E aí eu digo piorar a situação falando de uma maneira, não só falando do prédio, mas falando das pessoas, de quem ainda vai precisar ficar por lá e de quem vai cuidar dela nesse momento, e do prédio, que continua lá, sujeito a intempéries, sujeito a uma série de possibilidades de dano, né? E o que impedir? Impedir que a gente tenha um prejuízo maior do que o que a gente possa aceitar. E aí eu digo isso sob o ponto de vista também do prédio e das pessoas. Então, na hora que você está decidindo essas coisas, que tipo de risco você vai aceitar, né? Até onde você vai levar? A nossa missão é manter o prédio, mas não tem missão maior do que preservar a vida humana. Então, é a hora que você vai fazer esse tipo de escolha. Talvez o maior desafio nesse momento seja ter serenidade e entendimento suficiente, ou conhecimento suficiente para fazer esse tipo de escolha, né? O que você vai manter, o que você vai evitar e o que você vai impedir. Podemos passar o slide, Alex? Tô bem? Tô falando rápido? Tá tudo certo aí, pessoal? Porque é novidade isso aqui também. Um dos desafios do momento é se familiarizar com a conversa desse jeito, né? Esse novo normal aí. Opa, chegou a tela. Vamos lá. Como eu disse no anterior, a questão é priorizar. E aí, o que é priorizar? Tem um jeito, tá? É óbvio que aqui a gente está simplificando bastante. Cada edificação, como eu disse lá no começo, tem a sua necessidade, tem a sua missão, tem o seu jeito, tem o seu usuário, se ele é mais exigente, se ele é menos exigente, se ele é mais crítico, se ele é menos crítico, se ele demanda funcionamento 24 horas, 12 horas, 8 horas, o que quer que seja.
Agora, tem um comecinho da conversa aí, que talvez seja a dica que a gente tem principal aqui. Nesses momentos de crise, em qualquer outro momento de crise, o que a gente tem que fazer é trazer para o básico. O que a gente tem que fazer? Garantir as funções básicas da instalação. O que é mais básico para uma instalação? Tem alguns dos sistemas ali que talvez possa ser priorizado em detrimento do outro. Eu não digo para a gente não fazer as outras atividades, digo para a gente priorizar. A palavra foi escolhida com cuidado aí. Não é esquecer o resto, é priorizar algumas coisas. Dentre essas algumas coisas, não tem como a gente não priorizar a integridade estrutural de um prédio, correto? Então, se por alguma razão você foi pego no meio da pandemia, mas tinha alguma atividade de manutenção específica, programada para a sua estrutura, tinha algum reparo na estrutura de concreto, numa estrutura metálica, numa estrutura de madeira, não tem como você falar, vou fazer depois. Por quê? Porque você está levando o seu prédio a um risco de ruína. Faz sentido uma coisa dessa? Você vai botar em risco toda a operação ou as pessoas que estão lá dentro por alguma razão? Né? Sua equipe de segurança, sua equipe de limpeza, até a equipe de manutenção residente ou terceiros que estão lá dentro, não faz nenhum sentido. Então, se você tinha alguma preocupação com a estrutura da sua instalação, bota ela na lista em primeiro e ache um jeito de fazer isso acontecer, evitando todos ou minimizando ao máximo todos os riscos. Não dá para a gente assumir o risco de perder o paciente. Volta a fazer o paralelo com a gente mesmo, né? O prédio, a edificação é um organismo vivo. A gente precisa cuidar dele, a gente precisa manter ele vivo, mesmo nos momentos de crise. Depois disso, integridade estrutural, tá ok? A gente vai passar para fornecimento de água potável. Não tem como um prédio estar num mínimo de funcionamento se ele não tiver ainda garantindo água, porque faz parte da subsistência humana. E se você tiver alguém lá dentro, a água que você vai fornecer tem que ser uma água de qualidade. Tá? Hoje a gente até já tem uma condição muito mais favorável para isso, né? A gente já recebe, quem recebe água da rede pública, já vem com um bom grau de qualidade. Mas ainda assim, você vai estocar água, né? Você tem lá seus reservatórios, você tem a sua rede de distribuição. Algum problema nesse momento, você vai ser pego de calça curta. Você tem que garantir para as pessoas que estão lá a qualidade da água. E, para além disso, ele vai continuar com algum nível de consumo. E esse nível de consumo não pode ser ignorado. Talvez aí seja um ótimo momento para a gente conhecer qual que é a base de consumo da nossa instalação. Qual é aquele consumo de base que você vai ter com operação ou sem operação? Isso é bastante importante, principalmente para quem leva bastante a sério o controle do uso de recursos. Se a gente olhar a nossa norma de gestão de recursos, a linha base é uma coisa bastante importante de você saber, para você saber se você está gastando mais do que deve, menos do que deve. E nesse momento, para instalações hidráulicas, se você não estiver fazendo monitoramento, se você tiver um grande vazamento, quanto você vai perder? No momento que você não pode perder dinheiro. Você tem que, não só pela questão financeira, inclusive, porque a gente não pode desperdiçar água. É muito custoso fazer o tratamento da água para a gente se permitir jogar ela fora de algum jeito. O mesmo falo da energia elétrica. Seu prédio vai ainda continuar com alguma luz acesa, com algum equipamento ligado. Logo, é importante que você encontre um jeito de monitorar suas instalações elétricas. Se você está recebendo energia, por exemplo, caiu uma subestação, dependendo do seu prédio, da sua edificação, você vai ter uma subestação. Se ela caiu, se você não tiver ninguém lá para fazer isso, você vai ficar sem energia elétrica. Como é que sua segurança vai funcionar? Como seus sistemas de comunicação vai funcionar? Como você vai acessar remotamente, que é o que está fazendo a gente
permitindo a gente ter essa questão de trabalhar fora do ambiente de trabalho normal, se você não tiver energia elétrica, você não vai ter rede, então você não vai ter acesso e logo você vai parar mais do que precisa, né, essas instalações. E aí eu já engato na questão da comunicação. Hoje, comunicação, se você deixar o seu sistema de comunicação fora do ar, como é que a gente ia estar fazendo isso que a gente está fazendo agora? Né? Nós só estamos conseguindo falar aqui porque em casa eu estou com algum fornecimento de energia, porque tem um ponto de rede, instável ou não, como ele já apareceu na minha tela aqui em alguns momentos que estava instável a rede. Isso vai acontecer num escritório, num prédio escritório, no site que você for responsável. A comunicação se tornou fundamental e imprescindível. Sempre foi, mas agora ainda mais intensamente, certo? E por último, mas não por isso menos importante, aliás, eu deixei ela por último porque é o assunto no final do Alex, aí eu não vou fazer muito spoiler, é qualidade do ar. Ar todo mundo precisa, vai continuar precisando, e é uma das funções muito importantes da sua edificação. Podemos passar o slide aí. Assim que você escolheu tudo que você precisa manter, você precisa dimensionar a sua equipe. Quem é que vai cuidar disso? Quais cuidados eu devo garantir para eles? Podemos passar já o slide para facilitar, Alex? É nesse momento que a gente tem que lembrar dos cuidados com as pessoas. Porque se você vai pedir para alguém ir fazer alguma atividade na sua edificação, é justo que você se preocupe e dê condições para ela fazer o trabalho que você está solicitando. E aí passa por tudo. Passa do deslocamento das pessoas de casa para o trabalho, das condições de acesso, que tipo de regra você vai implementar, que tipo de cuidado você vai fazer, vai ter com eles. Sei lá, talvez no mínimo um questionário, saber se ele está bem, se ele não está bem, se está na hora de ir mesmo, ou se por alguma razão você vai ter que flexibilizar a sua escala, ajustar horários. Eu acho que nesse momento o que a gente tem que pensar é o seguinte, nós temos que manter o nosso paciente vivo e bem, porque em algum momento a gente volta às ações. Graças a Deus já estamos falando dessa volta, tô feliz com isso. Imagino que todos vocês também. E agora já se preocupando em como que a gente faz, qual o nosso papel na hora da volta, né, que é muito importante. Mas a questão principal aí é cuide das pessoas, né, garante as condições necessárias para a sua equipe, pense em todos os EPIs necessários para isso. Hoje, fazer um serviço de instalação hidráulica, fazer um desentupimento num vaso sanitário, tem outras preocupações. A gente já tinha as preocupações, é óbvio, já tem EPIs para isso. A pessoa não vai despreparada para um serviço como esse, ou pelo menos não deveria. Agora a gente tem mais. Por quê? Porque o sanitário é um ponto de contágio. Já está provado isso, já tem literatura isso, já foi testado de algum jeito. É uma atividade preocupante. Então, qualquer atividade agora tem que ser repensada. Nesses momentos, e até vi já outros colegas falando sobre isso também, a gente deixa de falar só de procedimentos, a gente está falando agora de protocolo. A gente está chegando mais perto da manutenção de um hospital, mesmo num prédio convencional. Por quê? Porque a gente tem preocupações sanitárias que antes a gente às vezes passava batido, não estava tão aí. Né? E não tinha o Covid aqui, para lembrar a gente. Tem preocupações específicas, novas, para a gente. É um mundo novo para a gente, certo? É importante parar e cuidar das pessoas. E das pessoas que estão lá no seu prédio, nas pessoas que vão cuidar dele para você, sendo eles da sua equipe ou sendo eles terceirizados. Cuide das pessoas. Podemos passar aí o slide? Porque estou falando tudo isso e a gente vai ter que pensar numa questão bastante importante. Nós vamos ter recurso para garantir essa operação? A gente precisa parar agora e pensar sobre isso. Mas se a gente já estiver falando de priorização, se a gente estiver falando dos cuidados com as pessoas, a gente já tem material suficiente para discutir que tipo de recurso vai ser necessário para isso. Porque algumas operações
vão ficar mais caras. Vão ficar mais... como vão ficar mais cuidadosas, talvez fiquem mais caras. Em contrapartida, talvez a gente encontre espaços para economias também. E priorização. Podemos passar, Alex? Vamos lá. Nesse momento é importante. Cuide do seu orçamento. Cuidar do seu orçamento tem que ser uma questão contínua, mas nesses momentos tem que ser ainda mais, né? A gente tem que ser muito inteligente para continuar mantendo o paciente num ótimo estado clínico sem gastar mais com isso. A gente vai ter que melhorar agora a nossa eficiência. Quanto mais eficiente for nossa operação, mais recurso disponível a gente vai ter para tomar as decisões que a gente precisa tomar e para fazer a manutenção continuar como se deve. Podemos passar aí já para a gente finalizando a minha parte aqui. Para a gente fechar, o custo de uso de uma edificação supera com facilidade o custo da aquisição, o custo da construção dele. A gente se esquece disso, mas um prédio está feito para durar, sei lá, 50 anos, se a gente pegar as normas de desempenho atuais. Você vai gastar seguramente mais dinheiro, mais recurso, não só dinheiro, todo tipo de recurso, no uso do que na construção. A gente precisa trazer todos os critérios e todos os cuidados que a gente tem na etapa da construção também para o momento da manutenção. A manutenção não pode ser ineficiente mais. A gente não pode mais não falar da manutenção de uma maneira profissional, técnica e eficiente. Era isso que eu queria compartilhar a princípio com vocês aí, porque, volto a dizer, o custo, o nível de recurso que você precisa para manter uma edificação vai superar o nível de recurso que você precisa para construir. Então, a gente tem que levar ela com bastante cuidado, com muita atenção e com carinho. Essa é a palavra. Muito obrigado. Eu vou passar aqui a palavra para o Marcelo, que vai continuar, dar alguns exemplos práticos aí para vocês do que ele está fazendo nesse momento. Boa noite a todos. Inicialmente, né? Muito obrigado, então, pela disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente. Obrigado a Fátima novamente, a FS Educa, pela oportunidade dessa primeira live. Maria Eduarda, que é a minha filha de 9 anos, nesse momento deve estar delirando. Ela que é uma youtuber nata. Então, papai está na live. Vamos lá, eu vou aproveitar vários insights que o Josué colocou, vou pedir licença para ele aqui, trazer um pouquinho mais para o mercado financeiro, que é onde eu tenho aí a maior parte de experiência profissional, né? E eu gosto muito, para iniciar, de fazer um exercício, usar uma ferramenta que nós usamos bastante, chamada Lessons Learned, ou lições aprendidas, né? Como a gente chama. E aí eu fui estudar um pouquinho algumas situações que pudessem trazer oportunidades de aproveitar experiências já vividas, né? Que ao longo desse tempo eu passei. O que eu encontrei aí? Encontrei o bug do milênio, que foi lá no ano 2000. Encontrei a questão das torres gêmeas, né? Uma comoção mundial, enfim, que de alguma forma impactou, né, no nosso dia a dia. Encontrei algumas gripes, né, não tão potentes como a que a gente vive agora. Encontrei isso a nível global, o Ebola também, e a nível mais regional, falando um pouco de Brasil, no mercado financeiro especificamente, eu vivi algumas experiências, né? Eu sei que a Fátima também viveu, de algumas greves bem interessantes aí no ano, principalmente nos anos 90, né? Acontecia da gente simplesmente chegar nos prédios administrativos, eles estarem fechados e ninguém podia entrar.
teve algumas situações que nós tivemos, inclusive, que entrar de helicóptero, né? As trocas de equipe aconteciam via helicóptero. Enfim, experiência também bem interessante. E aí a ideia era fazer o quê? Era trazer um pouco de tudo isso para a realidade que nós estamos vivendo, né? E a conclusão é que essa situação que nós estamos vivendo é uma situação completamente diferente, né? Em alguns casos, similaridades a gente pode identificar. Então, por exemplo, quando você tem uma greve, os prédios estão vazios, né? Como praticamente hoje nós estamos vivendo. Mas, no geral, o bug do milênio, uma questão um pouco mais técnica. O que vai acontecer no minuto 0 no minuto 1 do ano 2000? O que o meu no-break vai fazer? Vai desligar? O computador vai funcionar? Enfim, né? E aí eu gosto de fazer também trazer isso tudo para os pilares que a gente coloca lá na aula de introdução à manutenção predial, os pilares da área de manutenção. O hardware, né, que o autor do livro Manutenção, Função Estratégica usa como pilar, o hardware, que seriam os nossos equipamentos, o software, que seriam os padrões e a operação, e um terceiro pilarzinho que chama peopleware, que são as pessoas, como já o Josué colocou bem aqui. E, na verdade, esse momento, a maior preocupação nossa, sem dúvida nenhuma, é com as pessoas, né? Então, de imediato, uma das coisas que a gente tem que pensar, o que nós vamos fazer, né? Um dos temas que está aí até no slide. Escala de equipe. Bom, o que está acontecendo com os nossos clientes? Então, os nossos prédios, eles estão vazios. E, nesse caso, existe uma probabilidade de contaminação muito grande no contato entre as pessoas. Então, de imediato, temos que montar as escalas de tal forma que eu preserve pelo menos uma equipe. De tal forma que, se acontecer de algum dos elementos da nossa equipe ser contaminado, eu tenho que fazer a substituição. Então, aqui eu estou falando um pouco de escala de equipe 24 horas, que é uma realidade que eu vivo no dia a dia, né? É óbvio que existem outras realidades, né? Então, condomínios, por exemplo, onde eu tenho um recurso só, mas, de alguma forma, esse momento, sem dúvida nenhuma, traz uma realidade que, a partir de agora, é mais uma lição aprendida para a gente. E se acontecer, né? Novamente, como é que eu vou atuar? Então, de imediato, a ação foi: vamos isolar as pessoas, né? Preservando a condição física e tirando, inclusive, da operação aqueles recursos com uma exposição maior, né? Pessoas com um pouco mais de idade, pessoas com algum tipo de problema de saúde. Então, isso foi o que foi feito. Os clientes, né? Os prédios vazios para nós são uma coisa extremamente triste, né? Porque é óbvio, a gente tem... o nosso dia a dia está baseado nisso, né? De estar atendendo as pessoas, de fazendo as correções, enfim. Então, isso é uma realidade que o momento traz para a gente, de alguma forma, uma tristeza aí grande, mas também oportunidades, né? Então, a oportunidade, por exemplo, da gente usar alguns conceitos para ter eficiência energética, né? Que é um tema também relacionado com a área de manutenção, né? Ainda falando com relação às pessoas, né? Então, para proteção, falando um pouquinho de cada uma das áreas, né? Buscar EPIs adequados. Então, sem dúvida nenhuma, o grande ator do momento é o ar-condicionado, né? O Alex vai explorar bastante o tema, mas nós temos pessoas que atuam na área de ar-condicionado. Então, temos que pensar, e tivemos que pensar, na proteção dessas pessoas. Quais os melhores EPIs? É máscara, é óculos, enfim. Condições para proteger essas pessoas que fazem a manipulação ali no dia a dia. Uma outra área que também tem uma consideração é a parte hidráulica, né? Nós fazemos manutenção de toda a rede de água e também do esgoto. E existem alguns estudos que mencionam
algum tipo de contaminação através também de fezes. Então, os nossos profissionais que estão diretamente relacionados com isso também têm que se proteger. É luva, é óculos, a máscara também, enfim. Tudo isso teve de ser pensado e não tem muita referência, por exemplo, com o bug do milênio, né? Situações novas que nós fomos vivendo a partir do que está acontecendo nesse momento. E um outro detalhe, na verdade, a área de manutenção, no geral, nós temos situações em que as equipes são próprias e as equipes que são de terceiros. Ou seja, os nossos terceiros, as empresas que são as nossas parceiras, tiveram que adotar os mesmos critérios que nós, eventualmente, adotamos para as equipes próprias, né? Ou seja, não adianta aquela coisa de você, não, o terceiro precisa estar aqui porque o contrato diz que tem que ter 2 mecânicos. Não tem isso. É a mesma situação para todo mundo. Se contaminar um, vai contaminar o outro, contamina todo mundo. Então, a gente tem que lembrar disso também, né? E foi uma situação bem interessante da gente fazer as discussões e definir como é que seriam essas escalas. O objetivo foi sempre preservar pelo menos uma equipe. E, na realidade, a gente conseguiu deixar até algumas pessoas a mais ali para numa necessidade recorrer. O outro pilar é a parte operacional, e é óbvio, estamos com os andares vazios, temos que mudar as nossas situações operacionais. A prioridade, como até o Josué já comentou, é a área crítica, né? Então, aquelas áreas que não podem parar, nós temos que dar atenção maior. Como a gente está com uma escala emergencial, é óbvio que o número de chamados também vai reduzir, né? A oportunidade de eficiência energética é o quê? Eu tenho um prédio de 10 andares e tenho 30 pessoas trabalhando. Eu preciso usar os 10 andares? Não. Eu vou colocar essas pessoas, é óbvio, obedecendo os distanciamentos necessários, obedecendo todas as indicações, né, do Ministério da Saúde e tudo mais. A gente coloca essas pessoas num andar ou em 2, né, evitando ficar com o prédio inteiro ligado. E foi exatamente isso que nós fizemos. Ah, legal, mas eu não tenho um prédio com 10 andares. Eu tenho um andar só. Ok, é a mesma situação. Vamos procurar colocar aquelas pessoas que estão trabalhando num local adequado, menor, economizando, de repente, iluminação, um pouco do ar-condicionado, né? Então, mas o foco principal foram realmente as áreas críticas. Por quê? Porque dentro dos nossos prédios, nós temos sempre aquela área, que é a área de TI, que pode ser um data center ou uma sala um pouco menor, que é por onde as pessoas que estão trabalhando remoto estão se logando para conseguir os recursos necessários no dia a dia, né? Então, o nosso foco, escala emergencial, equipe emergencial, é manter estes equipamentos funcionando, com energia, com ar-condicionado e com os outros recursos necessários para isso, né? E é óbvio, atendimento aos chamados pontuais, que vão entrando aí ao longo do dia, num número muito menor. Uma das coisas que tem se falado muito hoje em dia, em todas, né, as áreas, é na questão da transformação digital, né? A maioria das empresas está trabalhando remoto e isso só é possível por conta justamente dessa transformação digital. Os recursos que estão disponíveis, técnicos, na área de tecnologia, para a gente conseguir fazer esse trabalho de casa, enfim, né, de forma remota. Trazendo isso um pouco para a nossa realidade, né, o que tem de transformação digital? Não é nada tão recente, mas é um tema que eu acho que a gente vai ter que discutir bastante, que é a questão da automação predial. Eu entendo que os recursos, os prédios, as empresas que têm essa disponibilidade, têm um recurso que, nesse momento, tem sido um apoio bem interessante, porque você consegue, a partir do teu computador, fazer o controle do teu prédio como um todo, né? Principalmente se a gente considerar o que a gente falou de área crítica, né? Um outro ponto da área operacional
ou da operação, o pilar que eu considero, é a questão de peças sobressalentes, spare parts. Né? O que aconteceu quando começou a quarentena? Todas as lojas, todo o comércio, todo mundo fechou. E nós tínhamos um conceito muito interessante, inclusive para evitar a despesa parada, de usar o estoque do nosso parceiro. Só que o parceiro fechou. E um detalhe importantíssimo, hoje muitos recursos vêm de fora, né? Muitos componentes vêm de fora, especificamente da China, que também parou. Ou seja, eu acho que isso também é uma lição que a gente vai ter que meio que aprender. Né? De alguma forma, nós vamos ter que dar uma olhada nesse nosso estoque, nesse nosso almoxarifado, e olhar se realmente ele está adequado. Né? Não seria importante eu ter alguma peça a mais aqui para, numa eventualidade como essa, eu ficar com uma segurança maior? Né? Ainda na questão da operação, já aconteceu algumas situações da gente, num evento como esse, aparecerem produtos, né? Produtos, nesse caso, de limpeza ou para a qualidade do ar. Né? Não, isso aqui vai te ajudar. Eu acho que a gente tem que ter muita calma também nessa hora, vamos analisar, vamos ter... Né? Nós lá, por acaso, temos a parceria lá com o Dr. Heller Carlas, que é um especialista da área de monologia, e ele comentou que simplesmente a limpeza das mesas é pano com água e um detergente. Então, enfim, tem alguns outros produtos que estão aí contribuindo também para ajudar nessa limpeza, mas no nosso caso a ideia é a gente ter muito cuidado, estudar um pouquinho melhor, né, antes de qualquer coisa. E aí o terceiro pilar, que é a parte de equipamentos. Inicialmente a gente deu aquela... O que a gente faz agora? Mas equipamento não tem como. A gente tem que continuar com as preventivas, né? Isso é fundamental para garantir segurança operacional. E dessa forma foi feito. As corretivas eu já mencionei, então reduziu muito o número, mas sempre tem. Preditiva, que a gente normalmente usa um parceiro, dá para esperar um pouquinho, né? Não tem tanta necessidade nem desespero, até pelo fato de você ter que receber empresas terceiras dentro do teu site, né? E basicamente o que eu tinha aqui para comentar com vocês é isso. O ar-condicionado, o Alex vai falar bastante. Eu só queria colocar aqui uma frase que um diretor nosso passou, um material bem interessante de um jornalista norte-americano chamado Kevin Kelly. Ele é jornalista e é também dono de uma empresa, de uma revista chamada Wired, ou foi dono. E ele fala o seguinte: quando ocorrer uma crise e um desastre, não os desperdice. Sem problemas, sem progresso. Então, eu acho que é uma frase bem interessante para a gente também, nesse momento, aprender com tudo isso. Alex, é com você. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Fátima, novamente, é sempre um prazer estar com a FS Educa nessa parceria para trocar conhecimento. Agradeço aí ao Marcelo e ao Josué. Falaram muito bem sobre os assuntos, sobre a questão de manutenção. E eu escolhi um tema bem específico, que é a questão do ar-condicionado. Porque muita gente tem me procurado para falar de ar-condicionado, preocupados, enfim. E eu acho que o Marcelo colocou muito bem, né? E tal qual o Josué. O prédio o prédio não para. Ele é como se fosse um organismo vivo. É que nem teu carro. Deixa teu carro na garagem durante 6 meses e depois tenta virar lá a ignição para você ver. Então tem alguns cuidados mínimos que você tem que tomar, e com o ar-condicionado não é diferente, né? O que acontece hoje em dia é que esse ambiente que a gente está vivendo é um ambiente de muita incerteza, muita dúvida, né? Ninguém sabe direito qual é o rumo que as coisas vão tomar daqui por diante, tem muito achismo, muito curioso, e esse ambiente todo de incerteza, a reação normal do ser humano é medo. As pessoas têm medo de morrer, têm medo de ficar doente, têm medo
de contaminar alguém que ama. Então, a gente que toma conta das instalações, mais do que nunca, nós temos que garantir que o usuário se sinta bem e confortável e confiante de estar entrando nas instalações que a gente cuida, que a gente gerencia. E o ar-condicionado, novamente, ele vem ocupar um papel interessante, porque o coronavírus se dissemina pelo ar. Então, tem cara que não quer nem mais ligar o ar-condicionado no escritório, está preocupado, enfim, aquela coisa toda. E outro dia o cara falou, não, que eu vou colocar um filtro melhor nas minhas máquinas. Então, essa primeira questão que eu queria comentar, eu vou pegar um sistema padrão que tem a captação de ar externo, central de água gelada, troca de calor através de um fan coil na sala comercial. Aí eu estou falando de edifícios comerciais. Tá? Você geralmente tem um filtro na captação do ar externo e tem um filtro no fan coil, que regularmente você tem que trocar esse filtro, né? Ou até antes, se ele saturar. Esses filtros, eles não foram projetados para capturar partículas do tamanho de um vírus. Então, o vírus vai continuar passando. Para vocês terem ideia, eu montei essa tabelinha que eu peguei lá do site da Brava. Sai a composição do ar, aí tu tem partículas do tamanho de 20 microns, 7,5 micrômetros, né, e vai reduzindo, aí muda o grau de concentração no ar, a volumetria que essas partículas ocupam no ar, e na coluna, né, do canto, né, da direita, você tem aí as classes de filtragem. Em edifícios comerciais, geralmente você fica ali entre as duas primeiras classes, né? Então, você filtrar até 7,5 micrômetros. O tamanho do coronavírus, em média, é 0,12 micrômetros. Então, obviamente, não tem filtro 100% eficiente. Os filtros têm uma curva de eficiência de acordo com o tamanho das partículas. É assim que funciona. Então, os filtros que a gente tem hoje nas instalações comerciais não são filtros projetados para capturar partículas do tamanho de um vírus. Os filtros que são projetados para capturar esse tipo de partícula são filtros especiais, né, como o EPA e UPA, que é Ultra Low Particulated Air, que ele consegue capturar partículas de até 0,1 microns. Só que esses tipos de filtro são utilizados para aplicações muito particulares, laboratórios com riscos biológicos, indústria eletrônica, indústria farmacêutica. Não é para prédio comercial. Então, a gente não tem que ter uma grande expectativa de que o filtro vai capturar as partículas do coronavírus. É óbvio que o coronavírus ele eventualmente vai se agregar sobre superfícies de poeira maiores e vão ficar presos no filtro, porque as partículas se tornam maiores. Tá? Mas com grau de eficiência de captura é relativamente baixo. Poxa, então o filtro não serve para nada. Não, pelo contrário. Se você não mantém os seus filtros em dia, as suas condições atmosféricas dentro do escritório vão ser alteradas. A sua umidade do ar interior e a temperatura não vão seguir os padrões e você vai criar situações no qual o tempo de vida útil do vírus vai se prolongar dentro do ambiente de trabalho. Então, troquem os filtros. Então, a primeira explanação que eu queria fazer era sobre o tamanho das partículas e a capacidade de filtragem. Posso pegar um filtro UPA e colocar em um fan coil de comercial? Não. Os fan coils foram projetados para trabalhar em algumas condições de projeto, como vazão, troca de calor, pressão. Quando você coloca um filtro que a passagem de ar é dificultada, você muda todas as configurações do aparelho e automaticamente as configurações dentro do seu ambiente de trabalho. Eu fiz um mapa mental aí para colocar para explicar um pouquinho o sistema de ar-condicionado padrão. Você tem a casa de máquinas. Eu não sei se vocês conseguem ver o ponteiro do meu mouse aqui na tela. Você tem a casa de máquinas. Parte do ar
que é refrigerado nos fan coils, eles recirculam entre a casa de máquinas e o seu ambiente. E parte dele é renovado por uma tomada de ar externo. Aí tu tem o primeiro ponto que o Facility Manager tem que ficar atento. Tentar aumentar a taxa de renovação do ar. Aumentar a capacidade de insuflamento de ar externo para o teu ambiente. Porque quando tu pega um ar externo, você está diluindo e está trocando mais vezes o teu ar interno. E, obviamente, reduzindo consideravelmente a tua probabilidade de contaminação caso tenha alguém doente no escritório. Posso fazer isso sem a ajuda de um profissional habilitado? Sugiro que não. Por quê? Quando você aumenta a captação do ar externo, esse ar externo ele vem mais quente do que o teu ar interno, ele vem mais particulado e ele vem mais úmido. Então, o seu sistema foi projetado para trabalhar com uma determinada quantidade de renovação e para baixar a temperatura e para baixar a umidade desse ar externo que entra. Se você aumenta muito a taxa de renovação, você vai aumentar a umidade interna do seu ambiente e automaticamente a sua temperatura de conforto. Então, até o aumento da renovação do ar tem que ser feito com certo cuidado, para que você também não desbalanceie o seu sistema de refrigeração. Pois bem, falando do insuflamento externo, a gente tem um outro fator interessante, que é a recomendação e é entendimento geral, de onde tiver janelas e portas para que elas sejam abertas. Automaticamente, você aumenta a renovação de ar por meios naturais. Dilui o ar interior, você dilui os poluentes químicos, gasosos e biológicos, e você torna o seu ambiente mais saudável. Tá? Cuidado com janela. As pessoas estão vindo de um isolamento social. As pessoas estão fragilizadas, algumas sofrendo de depressão. Então, qual é a nossa sugestão? Instalar delimitadores nas janelas para que ninguém se jogue no prédio de vocês. Tá? Não é novidade, isso já aconteceu, todo mundo tem uma história, então tomem cuidado, porque as pessoas têm depressão, depressão é uma doença, né? Apesar do brasileiro ainda ter um pouco de preconceito a respeito disso. Abertura da janela. Poxa, quando você abre a janela ou aumenta a tua taxa de renovação de ar, a tendência da tua temperatura ambiente é subir, né? É aumentar. Você tem algumas alternativas, né? Você pode aplicar filtros solares nas janelas. Tu tem fabricantes muito bons, com uma capacidade muito boa de filtrar radiação solar e aumentar a eficiência do seu sistema de condicionamento de ar. Um outro ponto que vocês têm que atentar é o seguinte: quando você aumenta a renovação do ar externo, você automaticamente vai fazer a sua central de água gelada trabalhar mais. Seu sistema vai estar trocando mais calor, vai estar desprendendo um esforço maior para manter a tua temperatura ambiente dentro dos padrões. Então, espera-se um consumo de energia maior quando você aumenta a sua taxa de renovação de ar interno. Quais são as recomendações dos órgãos, IFMA, Abrava, enfim? Cumpram o PMOC com disciplina. Mantenham as rotinas de manutenção dos seus equipamentos. Me dói muito saber que muitas empresas suspenderam a manutenção dos seus equipamentos. Novamente, deixa um carro parado lá e depois tenta virar a chave dele para vocês verem o problema que ocorre. Aí tu economiza 100 para gastar 1.000 na outra ponta. Bem, cumpram o PMOC. Aumentem a frequência de inspeção dos filtros. Aumentem a frequência de inspeção dos equipamentos de vocês. Façam a troca antes do término da vida útil ou quando o filtro indicar saturação. Novamente, ele pode deixar as partículas capturarem, mas ele não estando adequado, ele vai criar condições no teu ambiente para o vírus sobreviver mais tempo. E o vírus, em superfície lisa, estudos comprovam que ele pode viver por quase 72 horas. Em até 3 dias. Então, tomem cuidado. Outra indicação importante,
Façam a higienização de todo o sistema antes de retomar as atividades. Se faz um tempo que você não limpou seu sistema de duto, providencie a limpeza, higieniza o seu sistema de dutos, higieniza a bandeja do equipamento, faz a limpeza da serpentina, faz a limpeza do gabinete, dá uma geral na casa de máquinas, limpa o sistema de tomada de ar, faz uma revisão geral no teu sistema para que ele possa receber os funcionários numa nova realidade. E uma nova realidade que ainda para nós é um pouco desconhecida. Tem algumas tecnologias que são bem interessantes, que estão sendo desenvolvidas, que já estão sendo implantadas com um grau de sucesso. A primeira delas é a lâmpada ultravioleta. A lâmpada ultravioleta ela tem um poder germicida muito grande, porque ela destrói o código genético de micro-organismos, bactérias, fungos, inclusive de vírus, com uma eficácia germicida muito elevada. Então, sugere-se fortemente fazer a instalação de lâmpadas ultravioleta no gabinete interno dos fan coils. Porque ali tu tem tudo de bom para o vírus se proliferar. Tu tem umidade, tu tem a gordura do ar que é capturada do meio ambiente, você tem poeira. Então, ali é um ambiente perfeito para o vírus se proliferar. E olha que eu já vi cada casa de máquinas de arrepiar o cabelo que eu não tenho. Estado péssimo. Então, façam, avaliem a instalação, vê se o seu equipamento ele aceita a instalação desse tipo de lâmpada. Primeiro, ele vai prolongar o tempo de higienização do seu equipamento, ele não vai deixar o vírus se proliferar. Então, é interessante até instalar as lâmpadas na base, tem empresas especializadas para isso, e é uma alternativa. Uma outra alternativa é instalar essas lâmpadas ultravioletas dentro do seu sistema de dutos. Porque o ar, ao passar pelo seu sistema de dutos, ele vai passar por essa lâmpada ultravioleta e vai ter um poder germicida para eliminar os micro-organismos presentes no ar. Então, a tendência agora é a questão da lâmpada ultravioleta para o sistema de refrigeração. E tome cuidado, que quando você começa a ter esse tipo de novidade no mercado, tem muito oportunista. Não é qualquer radiação ultravioleta, tem que ser a radiação C. Só a radiação C tem poder germicida. Você tem que tomar alguns cuidados, porque da mesma maneira que ela mata os germes, ela causa alguns problemas, né? Uma radiação invisível, né? Então ela pode causar alguns problemas de pele, então tem que ter algumas preocupações, né? Dessa radiação, dessas lâmpadas serem instaladas em locais que não tenham a presença de pessoas, que o profissional de manutenção, ao abrir o equipamento, tenha um switch para desligar automaticamente as lâmpadas. Então, assim, não é simples assim. Uma outra tecnologia é a fotohidroionização, no qual você tem alguns equipamentos que criam plasma com peróxidos e óxidos no ar, com agente também germicida, conseguindo aí uma taxa de mortalidade dos micro-organismos de até 95%. Então, a gente vem trabalhando muito nessas duas tecnologias para que as pessoas fiquem mais confortáveis de retornar às atividades. Por fim, né, a gente falou do PMOC, a gente falou das rotinas de manutenção, relatórios de qualidade do ar. Normalmente você faz isso semestral. Aí um vai de graça, que a empresa que limpa o duto já te entrega, aí tu faz o outro a cada 6 meses. Façam em um intervalo menor. Façam no intervalo menor e avaliem. Eu já conheci muitas pessoas que não sabiam interpretar um relatório de qualidade do ar. Avaliem a quantidade de particulados, avaliem a relação de micro-organismos entre o ambiente interno e o ambiente externo. Acompanhem isso com uma frequência maior. E o relatório de qualidade do ar, perto dos custos de uma instalação, que nem o próprio Josué colocou, é um custo relativamente baixo. Vale a pena investir e acompanhar com maior frequência a questão da qualidade do ar interno. Bem, eu adiantei alguns assuntos do último slide, né? Recomendações: cumprimento rigoroso do PMOC, frequência de inspeção, né? Revisão geral do sistema, higienização. Da mesma maneira que vocês estão orientando, higienize a mesa, limpe a mão,
O sistema de ar-condicionado é igual. Tem que ter um carinho, tem que ter uma maior frequência de limpeza dos seus componentes, né? Limpeza de dutos, eu comentei, sanitização de serpentinas e bandejas com os devidos produtos. Tomem muito cuidado com os produtos químicos. Está cheio de produto químico que promete tudo, que não está nem liberado pela Anvisa. Outro dia eu vi uma nota da Anvisa sobre esses túneis de desinfecção que ainda não se sabe o impacto dos produtos químicos na saúde humana. Tomem muito cuidado com produtos químicos, né? Teve um caso de suspeita de Covid no ambiente de trabalho? É recomendável fazer a desinfecção do ambiente e fazer a higienização do sistema de troca de ar. Tá? Uma outra dica importante também. Eu vou reocupar o meu escritório. Tenta ligar o ar-condicionado e o sistema de ar-condicionado 1 ou 2 dias antes. Porque à medida que o ar circula, você aprimora a qualidade desse ar. Você está com o escritório, às vezes, parado há um bom tempo. Então, inclusive, os órgãos técnicos, eles recomendam, se possível, você deixar seu sistema de refrigeração ligado durante 24 horas. Exaustão de banheiro, vestiário, refeitório, manter ligado direto, para forçar a troca de ar daquele ambiente. Aumentar a vazão do ar externo, eu comentei. Monitoramento da qualidade do ar, a gente também falou. Troca de filtro antes do término da vida útil, a questão das novas tecnologias, né? E a última dica, eu acho que o Marcelo também, o Josué falou, para o profissional a gente tem que ter um pouco de cuidado. Às vezes a gente toma muito cuidado com os nossos funcionários e a gente esquece as empresas que adentram a nossa casa. O cara que vai fazer a troca de um filtro de ar-condicionado, ele tem que estar com uma máscara N95 para cima, não é uma máscara de pano. Se você tem partículas de poeira que podem ter a partícula do vírus ali agregado, você tem que usar uma proteção. Um óculos com vedação total. A gente sugere, inclusive, o avental de Tyvek, descartando até a gente conhecer melhor os impactos da doença. Avental de Tyvek, luva, terminou a atividade, higienizar o rosto, né? Passar um líquido desinfectante no sapato. Né? O cara vai tirar o filtro, não pode tirar o filtro de qualquer jeito, tem que ter um saco de lixo para lacrar. Só vai abrir o filtro novo na hora de colocar no equipamento, inclusive é uma recomendação da Bravo. O Marcelo e o Josué comentaram do profissional de manutenção que lida com esgoto. A gente tem os profissionais de construção civil, os artífices, estão lá desentupindo sifão, desentupindo sanitário, mexendo em bomba de recalque, bomba de esgoto. Isso é a mesma proteção para esses caras. Porque esse cara vai ficar doente porque está lá mexendo sem devidas proteções e vai cumprimentar um funcionário, vai cumprimentar alguém, vai entrar numa sala de apoio. E a última mensagem que eu tenho para dar, né? As áreas de apoio, as áreas que ficam os times de manutenção, limpeza, segurança, são áreas geralmente improvisadas. Muitas vezes ficam num canto do estacionamento. Muitas vezes tem um equipamento de split de parede, quando tem, que não tem nenhuma taxa de renovação de ar. O mesmo cuidado que vocês estão tendo, que estamos tendo, com os funcionários dentro do escritório, temos que ter com as áreas de apoio. Porque o profissional de limpeza é o cara que vai limpar o escritório. O profissional de manutenção é o cara que vai trocar a lâmpada na sala do presidente. O cara de segurança é o cara que vai tirar dúvida dos visitantes do prédio. Aí tu vai lá, coloca o cara dentro de um refeitório hermético, sem uma troca de ar. Outro dia eu estava brincando, aqueles copinhos plásticos descartáveis, aquilo ali é a maior fonte de contaminação. O cara não lava a mão, puxa um copo, contamina o outro, tu vai, toma uma máquina de café, toma um café, puxa um outro copo. Avaliem os locais e as áreas de apoio. Tornem-a tão saudáveis quanto os escritórios internos de vocês. Eu falo isso porque eu já tive dos dois lados, né? Tanto do contratante, hoje eu estou do contratado e em alguns prédios como gerenciadora, também estou do lado do contratante, a gente tem que ter o mesmo cuidado, porque agora não importa se o cara está no último andar, na cobertura do teu prédio, ou o cara está no subsolo, eles vão se encontrar. Tá ok? Bem,
esse era o recado que eu tinha para dar. Espero ter falado assim dentro do tempo. Já até passei um pouquinho, né, Fátima? Tá indo. Aí, espero ter ajudado aí os colegas da área, dos profissionais de FM, um pouquinho. Me coloco à disposição, tem os contatos aí da FS Educa, tem os meus, me procurem, tem alunos já que me conhecem. Acho que esse momento a gente tem mais é que trocar informação e aprender uns com os outros. Muito obrigado. Alex, foi sensacional também. E assim, eu fui anotando algumas coisas que vocês falaram e achei bem interessante. A gente já passou um pouco do horário mesmo. Eu vou só complementar aqui alguns pontos que eu anotei. E assim, o Josué ele falou uma coisa muito interessante, né? Que do ponto de vista de manutenção, tem que pensar no manter o paciente bem, né? Então, sabe o que eu lembrei até, Josué? Eu lembrei, assim, que o pessoal da manutenção, eles podem até ser considerados médicos das máquinas, porque também se os equipamentos não estiverem funcionando direito, né, e com a maior segurança possível nessa questão também de contaminação, ou seja, pode também dar um grande impacto ali no ambiente de trabalho para as pessoas, né? O Ramicelli, ele lembrou bem das crises, quantas crises que nós passamos, né, Ramicelli? Você fez uma linha do tempo, bug do milênio, nossa, quem não se lembra disso? Eu lembro na época que eu era responsável por todos os prédios da administração predial dos prédios do banco, e eu passei minha virada junto com meu marido lá no CAU, no Centro Administrativo do Unibanco, na época, que era onde estava o CPD, e assim, acompanhando, porque todo mundo tinha medo que parasse tudo, né? Então, e as greves também bancárias, né? Então, quem trabalhou em banco passou muito por isso. Eu também trabalhei nessa área de administração predial quando tinham as greves. Era uma loucura, porque fechava prédio, precisava mandar de helicóptero, então, uma loucura mesmo, né? E aí, com tudo isso que vocês falaram da manutenção, eu vejo que no início foi muito assim forte a valorização da equipe de limpeza, né? E agora nós chegamos numa fase, porque ninguém esperava também que ia demorar tanto tempo, né? As pessoas, eu mesma, particularmente, pensei, acho que vai um mês, né? A gente está voltando, mas não, nós já estamos em 3 meses. Então, eu vejo que agora está dando uma grande importância também para a manutenção, uma valorização da manutenção. Porque até o que vocês falaram, se desligar o equipamento e depois for retomar, sem fazer nenhuma manutenção, nada, como é que vai ficar isso, né? E uma frase até que o Ramicelli comentou, que eu achei bem legal também, o final dela, sem problema, sem progresso, né? Então, todas essas situações que nós estamos passando, que ninguém tinha passado ainda por uma situação dessas, né? E lembrou bem da falta de peças sobressalentes, também o quanto que isso impacta ali na manutenção dos equipamentos, nos faz pensar muito mais, olha, na contingência, como é que nós podemos prever se tiver uma situação. É claro que a gente não vai estar preparado para outras situações que virão, com certeza, mas nós já vamos ter uma grande experiência nesse sentido. E o Alex terminou passando várias soluções muito bacanas também aí para nós, no caso do ar-condicionado, das lâmpadas ultravioleta, né? Dessa questão da prática mesmo, de ligar o ar-condicionado uns 2 dias antes de iniciar as funções, né? A exaustão do banheiro também, dos vestiários. Então, para mim, foi show, gente. Vocês deram uma super aula mesmo. Nós temos várias perguntas aqui que o pessoal fez. E, gente, olha, já passamos 10 minutos. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, até porque várias pessoas já saíram também. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui e vocês respondem para finalizar, tá? Aliás, foi a primeira pergunta aqui da Irimar, ela que fez. A Clara fez a primeira pergunta, mas aí no caso da advogada, a gente vai levar para amanhã. Aliás, gente, amanhã tem a Masterclass de normas, de facilities, que é super importante vocês saberem, até com a própria Irimar, que vai falar sobre isso, que é uma das nossas professoras também, e sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas o Luiz Felipe, que é o advogado que vai fazer essa parte, também vai dar uma palhinha aí sobre legislação nesse momento aqui da Covid. Bom, mas a Irimar, ela comentou a seguinte pergunta: você acha
para vocês três, tá? Que é a única. E depois, gente, olha, André Luiz, o Franco, André Santiago, o Rico Richards, e mesmo a Clara no final, não se preocupem que depois nós vamos passar essas perguntas para eles vão responder e na edição do vídeo a gente coloca aqui, tá bom? Você acha que agora teremos mais atenção para manutenção de qualidade? Essa situação ruim do Covid pode ter esse aspecto positivo? Posso responder. Felizmente ou infelizmente, não sei, a gente tem uma tendência de voltar ao que era antes, né? A gente é apegado às coisas. A gente tende a voltar ao estado inicial da coisa. Eu espero que a gente não volte. Eu espero que a gente volte com melhorias. Mas a gente tem que manter a esperança, né? De que a gente vai aprender com esses momentos. Eu não acho que a gente consegue aprender tudo que a gente pode, mas alguma coisa há de ficar nessa questão de como a gente lida com a manutenção, de como a gente pensa a manutenção e como a gente faz manutenção. Eu acho que a realidade sempre se impõe e vai continuar se impondo. Eu acho que a realidade vai fazer a gente ficar cada vez mais sério, levar o assunto manutenção predial com mais seriedade. Eu acho que o Josué expôs muito bem e o fato é, as pessoas vão olhar para a manutenção de uma forma diferente, que a gente vai torcer que elas permaneçam, né? Que fique o aprendizado do período. Porque nessa pressão toda de crise econômica, redução de custos, você começa a reduzir as equipes de operação. É um efeito dominó. Só que muitas vezes você vai sofrer o resultado dessa redução daqui a 10 anos. Você fala assim, poxa, meu chiller que deveria durar 10 anos, pô, não durou 6, né? Poxa, meu equipamento que deveria durar tanto tempo, está quebrando. E aí, poxa, meu sistema aqui de alarmes de incêndio já está cheio de falhas, aí não é só um... Então, assim, é um barato que sai caro. É o carro que tu deixa na garagem 1 ano, 8 meses, vai virar a chave, e depois para botar o carro para andar, é difícil. Então, o prédio é um organismo vivo. Não adianta tu largar o sistema de refrigeração do prédio, por exemplo, desligado. Tem que circular periodicamente a água das torres, a água de condensação, tem que ligar o chiller de vez em quando. Né? Tem gerador, a mesma coisa. Então, esperamos que realmente que a área saia mais valorizada desse sofrimento todo que está passando. E para fechar, eu entendo que nós temos algumas realidades no mercado, né? Nós temos as grandes empresas, onde eu entendo que essa condição da manutenção já é uma coisa mais explorada, mais desenvolvida, e aquelas empresas menores que têm que melhorar, né? Acho que esse momento ainda nós vamos ter alguma surpresa. Então, a questão, por exemplo, de workplace, né? Vai ter que exigir um distanciamento um pouco maior. Eu acho que vão acontecer algumas mudanças importantes que vão contribuir também para a nossa área de manutenção. Acredito muito que isso, sem dúvida nenhuma, vai ter agora uma luz ali chamando a atenção das pessoas que decidem, né? Ar-condicionado, a parte hidráulica, a gente não fala muito da elétrica, mas porque não tem muito foco agora no momento, mas que está ligada com o ar-condicionado também, ou seja, né, com a hidráulica, e que está relacionado. Então, eu imagino que deve sim ter aí uma mudança comportamental com relação à ação da manutenção nas empresas. Legal, super obrigada. Meninos, foi ótimo. Eu espero que o pessoal também tenha gostado. Tem vários comentários aqui elogiando vocês. Vocês trouxeram torcida, viu? Porque tem grandes elogios para o Josué, para o Alex, para o Ramicelli, todo mundo aqui na torcida, obrigado. Né? Super Fátima, obrigada. Viu? Oi. Na próxima, o Josué vai raspar a cabeça para ficar no mesmo nível meu e do Marcelo, tá? Promessa. Eu mando uma peruca aí pro Rio de Janeiro. Vai fazer o contrário. Pode ser, pode ser.
Gente, mas olha, muito Valeu, obrigada por vocês estarem aqui conosco também, nos prestigiando. Então, muita gente querida aqui que sempre nos prestigia. Uma boa noite, fiquem com Deus, cuidem-se. Muito obrigada, gente. Até amanhã, que amanhã nós temos mais uma Masterclass aqui nossa. Obrigada, obrigada, Alex, Marcelo Obrigado a e Josué. você. Tchau, Beijo, tchau. Obrigado. Fátima. Obrigado a Um todos. abraço, pessoal.